Bom dia a todos. Em nome do Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, dou início à sessão de lançamento do ciclo de webinars de apresentação da plataforma e4nursing. Temos hoje aqui connosco a Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Dr. Manuel Leitor, a Professora Doutora Maria José Fernandes, Vice-Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Professor Dr. Luís Carvalho, Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, e os docentes e investigadores da ESEP, Professor Dr. Abel Paiva e o Professor Dr. Paulo Parente. Devido a compromissos da agenda, o Sr. Ministro informo que vai haver uma alteração ao programa. Já não vai haver? Pronto. Passo então agora a palavra ao Professor Paulo Parente, que vai dar início à sessão de apresentação da plataforma e4nursing. Excelentíssimo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Manuel Leitor, Excelentíssimo Sr. Presidente da ESEP, Professor Luís Carvalho, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente do CECIS, Professora Maria José Fernandes, Excelentíssimos representantes de outras instituições, convidados, caro colega Professor Abel Paiva, caros professores, caros estudantes. Organizamos esta apresentação em dois momentos. No primeiro, farei uma curta apresentação do enquadramento do projeto e4nursing, situando-o no contexto do trabalho que vem sendo realizado no âmbito dos sistemas de informação em enfermagem. Por um lado, alinhando também com a plataforma educativa que o precede e posicionando-o na estreita relação com o desenvolvimento de uma ontologia de enfermagem. No segundo momento, o professor Abel Paiva apresentará uma súmula da estrutura, do funcionamento e do potencial desta plataforma. Desde o início dos anos 90 do século passado, que a ESEP vem realizando de forma persistente um contínuo trabalho de investigação e desenvolvimento na área dos sistemas de informação em enfermagem. Este trabalho, que atualmente envolve uma equipa de dezena e meia de investigadores e de uma dezena de estudantes de doutoramento, tem vindo a ser desenvolvido no quadro do CIDESI, Centro de Investigação e Desenvolvimento dos Sistemas de Informação de Enfermagem, que funciona na ESEP e está acreditado pelo International Council of Nurses. Para além de múltiplos trabalhos individuais, de que destaco os produzidos pelo professor Abel Paiva em 2002, Paulino de Sousa em 2006, Filipe Pereira em 2009, este esforço coletivo esteve na base de algumas parcerias com a SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, de que saliento, no final dos anos 90, o desenvolvimento do aplicativo informático SAP, Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem, aplicativo que está na origem dos sistemas de informação em uso na generalidade das instituições hospitalares e em todos os centros de saúde do SNS. Mais tarde, esta parceria ainda para a análise à parametrização nacional do referido SAP, trabalho que contribuiu de forma decisiva para a sua evolução para o atual S-Clínico. Reconhecendo este papel determinante da ESEP no desenvolvimento dos sistemas de informação da saúde, em 2010, o Ministério da Saúde atribuiu a esta escola a medalha de serviços distintos, grau de ouro. Em paralelo com este trabalho na área dos sistemas de informação e com base num estudo de investigação desenvolvido na área da concepção de cuidados de enfermagem por outra investigadora do mesmo grupo, a professora Maria Antónia Paiva e Silva, foi criada na ESEP uma aplicação informática de ensino orientada para o desenvolvimento de competências de concepção de cuidados de enfermagem, denominada Projeto de Introdução à Prática Clínica, mais conhecida pelo acrónimo PIPC. Os anos 90 do século passado, que a ESEP vem realizando de forma persistente um contínuo trabalho de investigação e desenvolvimento na área dos sistemas de informação. Neste percurso, em 2012, o CIDESI, com o intuito de identificar novos desafios e encetar novos projetos de investigação e desenvolvimento na área dos sistemas de informação, iniciou uma análise à realidade dos sistemas de informação mundiais. Este processo esteve na origem do projeto Nursing Ontos, projeto que teve como objeto a construção de uma ontologia de enfermagem
cujo browser constitui o fundo deste diapositivo. Uma ontologia é uma descrição de conceitos e relacionamentos que devem ser considerados por um agente ou por uma comunidade de agentes. Para Tom Gruber, é um conjunto de definições de um vocabulário formal. Na prática, uma ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio, bem como os relacionamentos entre estes. A Nursing Ontology visa, assim, representar o conhecimento disciplinar da enfermagem numa ontologia própria. A existência de uma ontologia permitirá que todos os sistemas de informação que a venham a usar no seu back-end processem informação partilhável, facilitando a comunicação entre diferentes instituições de saúde. Porém, só a validação por uma entidade internacional reconhecida permitirá superar as atuais barreiras e ultrapassar fronteiras na desejada e necessária interoperabilidade. Neste quadro, a ESEP propôs à Ordem dos Enfermeiros uma parceria, consumada em 2019, que permitiu evoluir de um projeto da escola, o Nursing Ontology, para a adoção pela Ordem dos Enfermeiros de uma ontologia de enfermagem capaz de servir de sistema de terminologia de suporte aos sistemas de informação a nível nacional, continuando a escola a assegurar, nesta fase inicial, o desenvolvimento da ontologia. Entretanto, a Ordem tem vindo a desenvolver esforços junto das empresas de software na área da saúde e, em particular, junto da SPMS, para que estas venham a usar a ontologia de enfermagem no back-end dos seus sistemas. Se as negociações com a SPMS vão decorrendo ao ritmo habitual, pelo menos uma software house já se encontra a desenvolver o sistema de informação de um grande grupo privado na área da saúde, suportando na ontologia de enfermagem. Mas a ontologia, enquanto representação do conhecimento em enfermagem, não se constitui apenas como o core de conteúdos a funcionar no back-end dos sistemas de informação clínicos, apoiando, neste caso, o planeamento e a documentação dos cuidados da enfermagem. A ontologia da enfermagem poderá, igualmente, suportar softwares de ensino vocacionados para o desenvolvimento de competências de concepção de cuidados da enfermagem, como é o caso da E4Nursing, de que, mais circunstanciadamente, vos falará o professor Abel Paiva, a quem passo de imediato a palavra. Muito bom dia a todos. Para não atrasar nada do programa, cumprimento o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e peço a todas as restantes entidades e representantes das organizações que se sintam igualmente cumprimentados. Relativamente a esta breve síntese sobre o que é E4Nursing, no que aqui cabe no tempo, num género de Shakespeare em 90 minutos, aqui no caso em 20 minutos, gostaria de dizer que a concepção de cuidados e o processo de conceber cuidados é um aspecto absolutamente central naquilo que é a formação dos enfermeiros e aquilo que, na prática, é necessário para que os cuidados que estão planeados abranjam a completude das necessidades das pessoas. E, por isso, para as escolas, o desenvolvimento deste processo de concepção de cuidados por parte dos alunos é um aspecto central naquilo que é a educação em enfermagem de qualidade. Dado que uma ontologia integra as relações entre os conceitos que são centrais na sua área disciplinar, é a ontologia, é essa representação de conhecimento que carece necessariamente de estar por detrás de tudo o que é os aspectos dos conteúdos envolvidos no desenvolvimento destas tais aplicações que são orientadas para a competência, o desenvolvimento das competências dos estudantes no que se reporta à concepção dos cuidados. Neste contexto, em 2012, após, como disse o Paulo, termos feito um extenso trabalho de análise de conteúdo a todas as parametrizações nacionais em uso no Serviço Nacional de Saúde, nós fizemos um momento de reflexão e de análise sobre aquilo que eram os próximos desafios aos sistemas de informação na área da saúde. E é nesse contexto que, desde 2012, o grupo, o CIDESI, iniciou o trabalho de construção dessa ontologia, que é o centro e o coração e a parte interessante de tudo isto.
tem a ver com a forma como está representado nos sistemas de informação aquilo que é o conhecimento disponível na disciplina. E esse projeto veio a chamar-se, como está aqui, E for Nursing, daqueles 3 Es, daqueles 4 Es. Na aplicação existem 3 modelos, porque o processo de desenvolvimento das competências de concepção de cuidados nos estudantes passa por diferentes fases. E por isso o aplicativo tem 3 modelos distintos, o que se chama na aplicação o modelo A, o modelo B e o modelo C. Portanto, no modelo A, todo o processo se inicia com a introdução de um cenário clínico ficcionado, orientado para uma metodologia de aprendizagem baseada em problemas, e, portanto, o cenário é criado de forma ficcionada pelos professores, a partir do qual se desenvolverá a explanação da concepção de cuidados por parte dos alunos. Por outro lado, no modelo B, o cenário não é introduzido pelo professor e ele surge a partir daquilo que é a experiência clínica do aluno numa outra fase do seu processo de aprendizagem, em que o cenário adota um código automatizado, por forma a manter a natureza ficcionada dos dados. E neste último caso, o código é concatenado com um processo em que associa ao número do aluno a turma da unidade curricular e um número sequencial que tem a ver com o número de casos que num determinado contexto o aluno pode criar. Basicamente, no módulo A, ele é orientado, como já disse, para os estudantes numa fase inicial da formação pré-graduada, e o que caracteriza este módulo A é o professor que cria os cenários que estão ficcionados, insere medicação, insere atitudes terapêuticas que estejam prescritas, tudo isto ficcionado num quadro, num ambiente orientado para a aprendizagem, após o que o professor, há uma parte bastante relevante, que é em cada cenário que é definido pelo professor, o professor refere os domínios, as áreas em que supostamente aquela concepção de cuidados por parte dos alunos tem que abranger para que haja a completude da concepção de cuidados, para que o aluno não se esqueça de nada que seria fundamental face àquele cenário. E o aluno não vê isto que o professor criou como sendo a completude. É à medida que se desenvolve a concepção de cuidados do aluno que se vão estabelecendo um quadro comparativo entre o que o aluno está a conceber versus aquilo que o professor entendeu ser o necessário para que aquele processo de cuidados fosse considerado completo, de acordo com o estado da arte. Outro aspecto fundamental deste modelo A é que em cada dado que o aluno recolhe inicialmente, ele tem que referir a fonte da qual recolheu o dado, tem que referir a estratégia que usou para recolher o dado e tem que descrever o processo da recolha de dados. Quer dizer, se o dado foi recolhido com uma entrevista ao doente, ele tem que escrever o diálogo que teve com o doente, o que permite ao professor corrigir o processo, a didática da recolha de dados por parte dos estudantes. Durante este processo, como foi definido pelo professor, a área ou as áreas que deveriam ser consideradas pelo estudante, o sistema vai ajudando o professor a ver as coisas que o aluno se está a esquecer ou os aspectos que ele está a tentar recolher dados que, de acordo com aquilo que é o conhecimento disponível, talvez não fosse necessário, porque a tendência dos alunos é achar que tudo é importante em todos os doentes, em todos os clientes. E, portanto, esta accuracy do pensamento clínico é relevante e isso é uma parte muito importante e integrante, pensamos nós, daquilo que é este modelo A muito adotado, por exemplo, aqui na escola, é um modelo que nós adotamos nas fases iniciais da aprendizagem por parte do aluno, daquilo que é o processo da concepção de cuidados. O modelo B evolui desta fase para uma fase em que é o aluno que cria o cenário clínico, já não tem que descrever com o mesmo nível de detalhe do modelo A estes dados recolhidos e em tudo o restante se processa como anteriormente. A ontologia tem um conjunto de algoritmos que restringem e aconselham umas coisas face às outras no processo da concepção de cuidados.
Por exemplo, se o doente tem um repouso no leito, ele não pode a seguir estar, se o doente tem uma incapacidade para andar, a prescrever que o vai treinar relativamente à marcha, porque ele tem um repouso no leito. Ou seja, há na ontologia cerca de 3.800 regras baseadas em conhecimento que, no fundo, ajudam a que a concepção de cuidados seja adequada. Neste contexto, no modelo B, o aluno está sempre a ser exposto a estas regras que lhe são fornecidas pelo sistema. E, portanto, os estudantes e os professores vão sendo assistidos nesse processo por estes algoritmos. No decurso, o professor tem sempre acesso ao relatório de acordo com o que é o estado da arte da concepção de cuidados dos alunos e vai poder fazer comentários aos relatórios, enviar os relatórios para os alunos, por forma a que eles vão evoluindo nesse processo da concepção de cuidados. O modelo C distingue-se do B porque permite acumular vários casos num só relatório, construindo a aplicação. No fundo, como veremos daqui por pouco mais, um relatório final que pode constituir-se como o relatório final da unidade curricular. Este relatório está estruturado para que automaticamente seja produzido com as regras de apresentação de trabalhos muito à luz daquilo que é a norma portuguesa. Aqueles quadrados vermelhos é porque isto foi tirado de um relatório a sério e, portanto, foram cortados ali os nomes dos estudantes e dos professores. Este relatório faz um sumário automático de todo o processo que foi introduzido. Para além de tudo isto, o aluno tem que fundamentar com o enquadramento teórico em cada circunstância, em cada caso, daquilo que é o caso que está a apresentar no relatório ou o conjunto de casos. Tem que apresentar os domínios que escolheu e fundamentar cada um dos domínios face ao quadro teórico relativo ao cenário. Tem que apresentar os dados, e esta é a forma como aparecem os dados. Este é um relatório do modelo A, e vemos, por exemplo, que no caso da consciência, naquele dado sobre a abertura dos olhos, a fonte foi o doente, a estratégia foi o exame físico da pessoa, e está a descrição de como é que o aluno procederia para recolher esse dado ao longo do processo. Depois tem o conjunto de problemas e intervenções associadas e, finalmente, acaba com a especificação, face a cada intervenção, de quais são as atividades que concretizam aquela intervenção. Na e-Fornursing existe um chat onde alunos e professores podem interagir, fazendo questões, colocando aqueles quadrados brancos que estão à esquerda, isto foi tirado de uma coisa real e, portanto, é para não se ver a identificação dos alunos. Tem também a fotografia dos alunos, permitindo perceber qual é o aluno que estamos a falar, e o chat pode processar-se entre uma turma ou entre os alunos individualmente considerados de cada turma. Pode também fazer-se quer o upload, quer o download de documentos. Quer dizer, o professor pode fazer anotações aos relatórios intermédios e fazer o upload desse documento e o aluno, ou os alunos, se for no caso de uma turma, passam a ver os comentários que o professor está a fazer ao relatório à medida que ele se vai desenvolvendo. A e-Fornursing é uma plataforma multilingue e, por isso, tanto pode ser consultada em português como em inglês, uma vez que a ontologia que por detrás é a base do conhecimento é multilingue, o que facilita, por exemplo, os estudantes estrangeiros de Erasmus que estão a realizar ensinos clínicos no nosso contexto, podendo processar a informação em inglês, os professores verem em português, indistintamente. Finalmente, dizer que neste ano letivo, e esta aplicação foi muito importante no ano letivo anterior para que os cursos se concluíssem, porque permitiu que os alunos acabassem os cursos, estando em ensino clínico e com tudo isto sendo possível ter facilitada uma parte substantiva da orientação. Neste ano letivo, nós temos, no primeiro semestre, foi usada a aplicação por 1.390 estudantes dos diferentes cursos em funcionamento na escola e esses 1.390 estudantes inseriram 2.710 casos. No segundo semestre, no que se reporta até agora, foi utilizada por 1.325, reportando 1.412 casos, quer dizer que no ano letivo atual, até agora, foram gerados 4.122 casos nesta aplicação informática que está em uso. Queria finalmente dizer que isto é uma equipa de pessoas que há vários anos trabalham nisto, integra mais de uma dezena de doutorados,
mais de uma dezena de doutorandos de diferentes universidades portuguesas. Integra, claro, um trabalho grande de engenharia suportada, uma parte coordenada pelo CIT, que é o Centro de Informática e Tecnologias da Escola, coordenado pelo engenheiro Sérgio Malta, e foi desenvolvido este aplicativo em colaboração com uma empresa que se chama Virtual Care, e eu quero também endereçar os cumprimentos na pessoa do engenheiro Samuel Frade. Finalmente, espero que esta sinopse tenha permitido ter uma ideia daquilo que de facto tudo isto representa. Agradeço a atenção e muito obrigado. Chamo então agora ao púlpito o Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, professor Dr. Luís Carvalho. Muito bom dia. Naturalmente gostaria de começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Dr. Manuel Leitor, a presença, a disponibilidade por estar aqui connosco, num dia especialmente difícil para a agenda, e por isso cumprimento, e na sua pessoa gostaria que todos os colegas das instituições de ensino superior, com a presença de alguns fisicamente nesta sala e outros à distância, sintam todos cumprimentados, porque eu tentarei ser muito breve, exatamente para poder disponibilizar ao Sr. Ministro o tempo que ele entender por oportuno. Cumprimento também a Sra. Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, professora doutora Maria José Fernandes, e todos os colegas do CSISP, alguns também presentes, outros à distância, naturalmente. Cumprimento o professor Dr. Abel Paiva e o professor Paulo Parente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Geral, o Sr. Presidente do Conselho Técnico-Científico, o Sr. Presidente do Conselho Pedagógico, todos os colegas. Queria também deixar um cumprimento especial à Ordem dos Enfermeiros e também a todas as instituições de ensino e de saúde que presencialmente e à distância nos acompanham, e permitam-me que naturalmente faça um cumprimento especial a todos aqueles que permitiram que hoje possamos aqui estar. Como já foi bem dito pelo professor Abel Paiva e pelo professor Paulo Parente, um conjunto de docentes e investigadores da escola, liderados pelo professor Abel Paiva, desenvolveram ao longo dos anos um estudo que conduziu à apresentação da ontologia da enfermagem e também agora à E4 Nursing, e, portanto, um agradecimento especial a toda a equipa de trabalho. Um agradecimento especial também a todos aqueles que conseguiram colocar este evento de pé, apesar do curto espaço de tempo, nomeadamente à equipa de comunicação e imagem, sistemas de informação, apoio e vigilância. Queria também dizer, no que diz respeito aos sistemas de informação, o trabalho fantástico que foi desenvolvido pelo engenheiro Sérgio Malta e pela sua equipa de apoio e retaguarda para que este projeto pudesse ter sido concluído. Eu gostaria de vos dizer que, de facto, a integração das novas tecnologias da informação e comunicação no cotidiano exige a todos nós a criação de soluções tecnológicas adequadas, respondendo de forma efetiva às necessidades particulares no quadro dos processos de aprendizagem e aquisição de competências. Esta plataforma E4 Nursing, como já percebemos, é uma ferramenta de ensino, de aprendizagem e de avaliação que pode ser utilizada em contexto de unidades curriculares teóricas, em contexto de unidades curriculares clínicas e em contexto de formação pós-graduada e desenvolvimento de competências ao longo da vida. Não irei abordar vários aspectos que tinha ponderado neste momento, porque o Sr. Ministro tem que fazer uma deslocação para Lisboa dentro de pouco tempo, mas queria dizer-vos que, e para todos os que nos acompanham à distância, a escola irá iniciar no dia 21 de maio um ciclo de webinars de formação, e este ciclo será entre 21 de maio e 26 de maio sobre a ontologia e nos dias 27 e 28 de maio sobre E4 Nursing. Esta formação será gratuita para todo o país, porque nós entendemos que é o nosso contributo para a evolução do conhecimento e é a disponibilização a toda a comunidade daquilo que nós consideramos relevante para o desenvolvimento da formação e do conhecimento da enfermagem.
Queria também dizer-vos que a escola fez uma candidatura ao projeto ao SAMA e que, se viermos a ter sucesso nessa candidatura, a plataforma E4Nursing estará disponível para todas as escolas de saúde e de enfermagem do país. Renovo os agradecimentos pela presença de todos, peço desculpa pela brevidade e rapidez das minhas palavras para poder naturalmente disponibilizar tempo aos nossos convidados de honra do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Segue-se então a alocução da professora doutora Maria José Fernandes, vice-presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e, na sua pessoa, cumprimentava todos os presentes, dando, no entanto, aqui uma nota muito breve sobre, enfatizando os cumprimentos no diretor aqui, do Luís Carvalho, meu amigo e colega de Conselho Coordenador, e, naturalmente, aos dois colegas mais diretamente envolvidos, e em vocês cumprimentava todos aqueles que se associaram a este nobre projeto. O professor Pedro Domingos não podia estar hoje aqui presente e pediu-me para vir aqui representá-lo, e esta representação tem fundamentalmente a demonstração do apreço e da importância deste projeto, não só para a Escola de Enfermagem, onde estamos aqui hoje, mas também para todas as escolas de enfermagem do país e, como disse aqui o professor Luís Carvalho, a intenção deste projeto. E cada vez mais, e eu acho que é isto que nós temos que fazer, e temos vindo a fazê-lo, eu penso que de forma notável, é este trabalho em rede, este trabalho de produzir conhecimento, de produzir soluções e de partilhá-las, e com isto acrescentar valor, acrescentar conhecimento e permitir que não só esta escola tenha uso deste magnífico trabalho, e nisto dava os parabéns à equipa liderada aqui pelos meus colegas, seja partilhado e seja do uso de todas as instituições desta área no país. Portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos, enaltecer o vosso trabalho e, sobretudo, dizer por a parte do CSISP, é uma honra ter escolas de enfermagem com este dinamismo e, sobretudo, com esta vontade de partilhar e transmitir conhecimento, não só interno, mas também para todo um país que, neste momento, bem demonstrou a necessidade e a importância que é estes processos. Muito obrigada a todos e um resto de bom dia. Para então encerrar as alocuções, chamo ao púlpito Sua Excelência o Ministro do Ensino Superior, professor Dr. Manuel Leitor. Muito bom dia a todos e, antes de mais, a minha vinda aqui é sobretudo para reconhecer o trabalho que tem sido feito na Escola Superior de Enfermagem do Porto, que nunca é demais reconhecer, felicitá-los e, sobretudo, estimulá-los sempre a fazer mais e melhor. É, certamente, uma escola de referência em Portugal e na Europa e nunca é tarde, como disse, para reconhecer o trabalho. Cada vez mais a enfermagem e o ensino e a aprendizagem da enfermagem em Portugal são uma referência na Europa e certamente que a Escola de Enfermagem do Porto é uma das escolas de referência, como disse, quer em Portugal, quer na Europa, e certamente que temos hoje a enfrentar um processo sem precedentes, vivemos num tempo sem precedentes, que mais do que nunca percebemos a diversidade de funções, de profissões e de aprendizagem no sistema de saúde e sabemos bem o papel dos enfermeiros, sobretudo orientados para as pessoas. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, tem havido várias reuniões sobre o ensino superior, sobre o desenvolvimento científico. Eu estava esta manhã aqui em frente no IPO do Porto, numa conferência europeia sobre cancro, onde iremos lançar hoje a chamada Declaração do Porto para a Investigação em Cancro, e mais uma vez, quer nas áreas do ensino superior, quer nas áreas da ciência, o apelo a todos os cidadãos europeus é perceber cada vez mais o ensino, a aprendizagem numa ótica do utilizador e do cidadão. E, portanto, percebermos que a qualidade de vida
na Europa, que tanto nos deve orgulhar, só pode melhorar com mais ensino-aprendizagem, mais atividade científica, olhando para aquilo que é, efetivamente, o utilizador final, as pessoas, e a interação das pessoas com os sistemas de ensino, aprendizagem e de ciência. Esta observação, este statement pode parecer um lugar comum, mas sabemos bem a dificuldade que há e os vícios que há nas comunidades académicas de olharem para dentro das instituições e não para fora das instituições. E a pandemia trouxe-nos muitas análises, certamente virá o dia para fazer as lições aprendidas, mas certamente que esta ideia de pensarmos no bem comum e de cada vez mais orientarmos os sistemas de ensino e aprendizagem em estreita articulação com a atividade científica para aquilo que é o que as pessoas precisam, também em alargar a capacidade de formação e a oferta formativa é particularmente importante. Em Portugal vivemos também um ano sem precedentes pela participação no ensino superior. Atingimos o máximo de cerca de 400 mil estudantes no ensino superior. Nunca tínhamos tido um ano com uma adesão tão grande ao ensino superior, e sabemos que esse é um trabalho também e um resultado daquilo que é a confiança que as pessoas têm nas instituições, designadamente no ensino superior politécnico. Ao longo dos últimos anos, sobretudo com as formações curtas iniciais, foi possível, cada ano agora, ter pelo menos mais 10 mil estudantes em todo o país, muito associado a essas formações curtas, e também sabemos que a valorização social e científica das formações curtas de âmbito politécnico e permitiu, certamente, valorizar o ensino politécnico, garantir a relação de confiança também com as empresas e com a administração pública, e todos os anos, cerca de 50% a 60% dos estudantes que entram nesses cursos prosseguem licenciaturas. E por isso, nesta breve alocução, para além de reconhecer o trabalho de vocês todos e desta escola, eu gostaria de me focar, sobretudo, em 4 aspectos, parece-me a mim particularmente oportunos e críticos. O primeiro é esta diversificação da oferta do ensino superior e, sobretudo, a valorização do ensino politécnico, quer ao nível da formação inicial, quer ao nível da formação para adultos e, sobretudo, da formação pós-graduada. Se é verdade que hoje temos metade, pouco mais de metade, já 51% dos jovens com 20 anos a participar ativamente no ensino superior, e que eram só 40% em 2015, é também verdade que isso deve-nos encher de energia para continuar a aumentar e chegar a 2030 pelo menos com 6 em cada 10 jovens de 20 anos no ensino superior. O desafio é enorme, porque, ao mesmo tempo, temos neste momento cerca de 112 mil jovens a residir em Portugal com 18 anos e sabemos que vamos chegar ao ano 2030 com sensivelmente 85 mil jovens de 12 anos, de 18 anos a residir em Portugal, se não houver nenhuma alteração migratória significativa. Isto, portanto, aumentar a participação no ensino superior exige necessariamente ir atrair para o ensino superior famílias que são, sobretudo, têm um índice de vulnerabilidade, sobretudo, particularmente acentuado. E este é um caminho importante. Se hoje sabemos que sensivelmente 90% dos jovens que terminam o ensino secundário via a área científico-humanística entram no ensino superior, pelo contrário, e salvo a exceção deste ano, cerca de 16% a 20% só dos jovens que terminam a via profissional é que ingressam no ensino superior. E, por isso, abrir o ensino superior e continuar a democratizar só é possível diversificando cada vez mais a oferta do ensino superior, valorizando cada vez mais socialmente e cientificamente a oferta politécnica, como também, ao nível da formação superior, especializar. E a especialização só se faz com
em estreita articulação com a atividade de investigação e de inovação. E, por isso, a conversão de competências e a atualização de competências, quer nos jovens, quer nos adultos, é certamente um desafio para a sociedade portuguesa no contexto europeu, particularmente importante face ao envelhecimento da população em toda a Europa, particularmente no sul da Europa e, portanto, também em Portugal. E, por isso, a valorização, neste caso, do ensino de enfermagem no âmbito do ensino politécnico é algo não apenas que nos deve orgulhar, mas é algo que é decisivo para o futuro da sociedade portuguesa no contexto europeu. A segunda mensagem é exatamente relacionada com aquilo que acabámos de ver. A pandemia trouxe-nos também muitas oportunidades, muitos desafios, mas certamente estimulou a aceleração rápida da digitalização dos sistemas de ensino-aprendizagem. E eu também vim aqui felicitar-vos e reconhecer o trabalho desenvolvido nesta plataforma como um exemplo claro do que é hoje a capacidade existente, neste caso, nas nossas escolas de enfermagem, mas nas instituições de ensino superior, para desenvolver ferramentas de apoio à digitalização do ensino. Sabemos que nada substitui o ensino presencial, nada substitui a interação presencial entre jovens, entre estudantes e os docentes e os investigadores, mas também sabemos que muitas das atividades podem ser bastante estimuladas e aperfeiçoadas com recurso a tecnologias digitais, deixando à interação pessoal aquilo que deve ser efetivamente pessoal. E por isso, este tipo de plataformas, com o conceito ontológico que delas traz, é efetivamente crítico, por um lado, por serem feitas por peritos, e é assim que tem que ser, certamente também a interação, quer com entidades clínicas, quer com, neste caso, com uma empresa. E esta interação de diferentes atores no usamento destas ferramentas é particularmente importante. E o sucesso desta aplicação e da digitalização ou do apoio digital ao sistema de ensino e aprendizagem leva-me à minha terceira observação, que é deixar-vos um desafio. Se é verdade que nós vivemos numa fase de acelerada de digitalização com novas oportunidades, também é verdade que temos outro grande desafio, que é a transição ecológica. Ora, sabemos que a atividade biomédica ou clínica é uma atividade, a par de outras, como por exemplo a agricultura, que tem uma fortíssima pegada ecológica. Basta ver todos os resíduos que resultam da atividade típica clínica, onde, obviamente, os enfermeiros são particularmente importantes. E por isso o desafio que vos deixo é, agora que tem esta plataforma consolidada em termos do ensino digital, introduzirem também ferramentas que deem aos enfermeiros ou aos futuros enfermeiros a noção do que é a necessidade de fazer a transição ecológica de uso de produtos e práticas de enfermagem. Sobretudo o tratamento de resíduos, a redução dos resíduos e o conceito de economia circular para que se possa reutilizar e voltar a utilizar todos os produtos. Sabemos que é um processo muito complicado na prática clínica, sobretudo e desde logo devido à existência dos produtos, que não depende apenas, nem muito menos é dependente dos enfermeiros, mas criar uma atitude e comportamentos ecológicos nos enfermeiros será particularmente importante para também motivar outro tipo de produtos. Assistimos isso em todo o mundo com as máscaras e com os resíduos associados às máscaras e a muitos outros produtos que sabemos que impõem uma pegada ecológica na atividade médica e clínica particularmente importante. E por isso, cada vez mais, em todas as áreas do conhecimento e também na enfermagem, as oportunidades da transição do digital e os desafios da transição ecológica é particularmente importante para que todos aqueles que terminam o ensino superior sejam agentes de mudança, quer na área digital, quer na área ecológica, porque hoje enfrentamos este duplo desafio de perceber as oportunidades da digitalização, mas também, cada vez mais, responder aos desafios da transição ecológica para aquilo que chamamos
a neutralidade carbónica até 2050. E sabe-se bem que há muitas atividades industriais e não industriais que limitam essa neutralidade carbónica. A agricultura é uma delas, mas também as práticas médicas e o tipo de produtos que são usados, com certeza que também. A minha quarta e outra mensagem é para o futuro. O futuro estamos a enfrentar, sobretudo, a entrada de um novo programa de financiamento plurianual. Como sabem, a nível europeu, lançámos, ainda durante a presidência portuguesa, o chamado Programa Horizonte Europa, e por isso o reforço à atividade de investigação, juntamente com o novo Programa Erasmus para 2021-27, e cada vez mais queremos ter uma participação crescente de Portugal na Europa e também de Europa em Portugal, mas ao mesmo tempo estamos numa fase de transição do atual Programa Quadro de Fundos Estruturais, 2014-2020, para um novo programa, o chamado PT 2030, 2021-27, e em simultâneo com os fundos europeus de gestão centralizada, com os fundos europeus de gestão descentralizada e, naturalmente, com os fundos nacionais, e temos um contrato de legislatura assinado com todas as instituições de ensino superior para manter um aumento de 2% ao ano no orçamento do ensino superior, temos ainda um quarto pacote particularmente importante, que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Este programa tem áreas específicas em todos os domínios, incluindo na saúde, mas eu gostaria, sobretudo, de vos mobilizar para dois programas particularmente importantes, por onde aquilo que é o impulso jovens e o impulso adulto, orientado, como disse, para trazer mais jovens para o ensino superior, aumentando os níveis de graduação, para que, se hoje temos os valores médios europeus de mais de 40% de jovens entre 30 e 34 anos graduados no ensino superior, queremos chegar a 50% a 2030, mas também o impulso adultos, porque temos ainda em Portugal a comunidade académica mais jovem da Europa. Ser estudante em Portugal implica-se ter uma idade média de 25 anos, que compara com outros países no centro e outras regiões no centro e norte da Europa, onde ser estudante tem uma idade média de 40 anos. Isto deve-se que os estudantes em Portugal, também os enfermeiros e todos os outros, entram cedo, saem cedo do ensino superior e não voltam mais à escola. Ora, os desafios da transição digital e da transição ecológica, entre muitos outros na Europa, exigem o contínuo conversão e atualização de competências e, por isto, ensinar e aprender ao longo da vida será cada vez mais crítico, sobretudo numa sociedade a envelhecer. E esta questão levou-nos a lançar um programa Impulso Adultos. Estes dois programas, Impulso Jovem e Impulso Adulto, serão abertos como um único concurso, com um aviso competitivo e, obviamente, para as escolas mais pequenas como esta, é essencial formar consórcios, porque este pacote tem uma restrição no tipo de apoios, porque têm que ser adicionais, mas também no tempo, têm que ser executados em 5 anos, e isso exige uma capacidade grande de perceber os desafios, mas também de realizar os financiamentos. Em paralelo com os programas Impulso Jovem e Impulso Adultos, que era particularmente importante ser também considerado de uma forma muito séria pelas escolas de enfermagem, quer em associações e consórcios regionais, quer nacionais, temos ainda o programa para residências de estudantes. Sabemos que só conseguiremos abrir a base social de apoio e atingir os níveis de participação no ensino superior, 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar, se conseguirmos facilitar melhores condições de alojamento aos estudantes e, por isso, estamos a lançar um programa, também no âmbito do PRR, com cerca de 375 milhões de euros, para apoiar residências para estudantes em todas as zonas, mas certamente com ênfase naquelas zonas onde há mais dificuldade, e o Porto é certamente uma delas. Mais uma vez,
Serão programas onde, certamente, as escolas de ensino superior devem interagir com as autarquias, entre outras sociedades e instituições orientadas para a reabilitação urbana, porque exige uma capacidade de execução particularmente rápida, mas não posso deixar de chamar a vossa atenção. Por fim, agradeço mais uma vez este esforço na utilização das oportunidades das ferramentas digitais para melhorar o ensino-aprendizagem, certamente não substituindo o ensino presencial, mas complementando com outro tipo de ferramentas e também deixando mais tempo aos docentes, aos investigadores e, sobretudo, aos estudantes para se dedicarem presencialmente nas atividades de laboratório e neste caso, nas atividades clínicas e, sobretudo, para reconhecer o esforço, mas também a qualidade e a excelência que é bem conhecida na Escola Superior de Engenharia do Porto. Muito obrigado a todos, em particular ao professor Luís Carvalho, por me convidar para aqui estar. Muito obrigado a todos.